Olá, todo mês você toma um susto com a tua conta de luz, mas não é só apagar a lâmpada que vai resolver o teu problema. Você precisa ter outras ações. E nós vamos hoje conversar com um especialista em eficiência energética que vai mostrar como você pode usar melhor a energia elétrica que você utiliza no seu estabelecimento. Olha, mas antes de você sair apagando lâmpada, desligando equipamento, computador não. Continua ligado que você vai precisar dele conosco aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho aqui das informações e dê um curtir. Hoje nós vamos falar com um especialista em eficiência energética, Ricardo Vargas. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom. Tudo bom. Prazer ter você aqui no programa. Hoje nós vamos falar sobre eficiência energética e você é um especialista nisso. Mas antes, até porque a gente tem que ter a eficiência energética do programa, eu trabalho ao ar livre e nós vamos escolher um óculos para fazer o programa, tá bom? Tá certo. Eu vou escolher esse espelhadinho aqui. E nós estamos politicamente corretos porque vamos trabalhar na luz natural. Um tradicional aqui, Um Ray-Ban tradicional. Ray-Ban. Muito bem. Bom, como o assunto é eficiência energética, nós vamos ter eficiência energética nesse programa trabalhando com a luz natural. Bom, o nosso programa de hoje, ele vai abordar o tema de eficiência energética. E para falar sobre isso, nós trouxemos um especialista, o Ricardo Vargas, que é engenheiro eletricista e tem especialização nessa área de eficiência energética aqui no Brasil e também no exterior, já trabalhou em vários programas. Tudo bem, Ricardo? Foi um prazer ter você aqui, que você tenha aceito o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é você? Quem é o Ricardo Vargas? Você não é um engenheiro elétrico, é um engenheiro eletricista, né? Sim, a gente costuma brincar. Primeiramente, muito obrigado aqui pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com você. A gente brinca muito dizendo que em engenharia elétrica a gente não sai engenheiro elétrico, né? A gente sai formado em engenharia elétrica, mas engenheiro eletricista, né? Sim. Então, a minha formação em engenharia elétrica, eu tenho algumas especializações na área de energia, né? Sistema de potência, na parte de eficiência energética, né? E a minha grande trajetória foi atuando junto ao segmento de micro e pequenas empresas no âmbito aqui do Sebrae Rio de Janeiro, onde trabalhei durante 35 anos, até janeiro agora passado, né? Uhum. E atuando muito com o foco de estimular as pequenas empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, no sentido delas observarem a forma como elas utilizam a energia, e eu estou me referindo à energia de uma maneira geral, não só a energia elétrica, né? Você teve também atuação em projetos nessa área, né, do Procel, você teve na Alemanha e em outros países também cuidando desse tema, né? Eu tive uma experiência junto ao governo alemão, né? Eu coordenei um projeto de cooperação técnica Brasil-Alemanha. Mas você lá da Alemanha? Não, eu ficava aqui no Brasil, no Rio de Janeiro mesmo, mas estive algumas vezes na Alemanha, os alemães vinham para cá, né? Foi um projeto que teve a duração de 9 anos e esse projeto ele tinha um foco em eficiência energética para o segmento de pequenas e médias indústrias aqui do estado do Rio de Janeiro, né? E foi um projeto bastante exitoso. Nós tivemos pela primeira vez um curso de capacitação de consultores, no caso engenheiros, eletricistas e mecânicos, e foi um curso que viabilizou naquele primeiro momento um início de um processo de capacitação de consultores especializados em eficiência energética para atuar junto ao segmento de pequenas empresas, né? Uhum. Esse projeto ele viabilizou isso, nós trouxemos especialistas do exterior que participaram conosco na elaboração da ementa do curso, né? Bom, um segundo projeto bastante exitoso que tivemos experiência também foi com a Eletrobras Procel, né, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Foram sucessivos projetos onde a gente desenvolveu diversas metodologias, manuais, muitas ações de consultoria junto às pequenas empresas, né? E tivemos um trabalho muito forte aqui no estado do Rio de Janeiro
de difundir a questão de boas práticas no uso eficiente da energia, né? Você acha que o empresário, principalmente o empresário de um pequeno negócio, ele tem essa consciência da importância de ter um eficiente uso da energia e da iluminação no seu estabelecimento, na sua empresa? Ou isso ainda é uma coisa que a gente ainda precisa trabalhar para que haja uma conscientização maior? Olha, Sérgio, eu acho que já melhorou muito aí em relação a 30, poucos anos atrás, né? Mas o que a gente observa é o seguinte: o empresário da pequena empresa, ele é envolto com uma série de circunstâncias ali no dia a dia da empresa, né? Então ele tem que se envolver numa série de assuntos dentro da empresa, e a energia é mais um dos ingredientes, digamos assim, que ele tem que atentar, né? Então o que a gente observa é o seguinte: os setores onde a energia pesa maior, né? Representativa, né? Tem um peso menor ali na estrutura de custos da empresa, né? A energia acaba ficando em segundo plano, né? Então ele atenta mais quando está em algum aumento, né, subitâneo, alguma situação assim fora do normal, que ele se atenta ali para aquele gasto da energia, né? Então uma das primeiras medidas que a gente estimula os empresários é que eles façam um acompanhamento do consumo de energia dele. Então é nesse sentido que eu vejo que há necessidade de fazer um trabalho de conscientização para esse tipo de detalhe que você colocou, de acompanhar o consumo, né? Saber, por exemplo, que meses ou que épocas que você consome mais ou que consome menos e por que você está consumindo menos. Aí você vai botar a culpa no ar-condicionado, vai botar a culpa na iluminação. Essa questão do acompanhamento de energia, a gente costuma recomendar o seguinte: faz uma tabelazinha com o período do ano, o mês, a data da medição, o consumo de energia elétrica, se for o caso, em quilowatt-hora, tá? E se houve alguma variação, algum tipo de comportamento distinto de um mês para o outro em relação a período de utilização de equipamentos ou algum período maior de utilização lá na empresa, né? E aí o que acontece? Você faz um acompanhamento desse consumo, passa a criar alguns indicadores e tenta fazer isso como um balizador para você se comparar. Se você considerar, por exemplo, que a tua margem é da faixa de 4, 5%, se você reduz 5% de energia, você aumenta a sua margem, né? A ineficiência energética, ela traz também consequências na qualidade do produto, no ambiente de trabalho, no meio ambiente, né, em questões de emissão, de necessidade de maior quantidade de energia para se produzir um mesmo produto. Você pega, por exemplo, uma padaria que tem, né, a parte da frente da padaria é o comércio, você não está vendo ali a produção dos pães. Na parte de trás é a indústria, digamos assim. Lá na parte de trás era muito comum a gente se deparar com fornos extremamente ineficientes, que o ambiente ficava extremamente insalubre. E quente. Muito quente. Então tinha que botar refrigerado. Tinha que botar refrigerado, ou as pessoas trabalhavam ali dentro em condições muito precárias. Caía a produtividade. Caía a produtividade, né? Nós fizemos uma avaliação alguns anos atrás para ver qual é a quantidade, por exemplo, de farinha de trigo que era desperdiçada numa padaria durante um ano, naquela mesa que tem na padaria normalmente para abrir ali a massa, fazer a mistura dos ingredientes. Então começamos a medir a quantidade de farinha de trigo que ficava jogada no chão por conta da forma como era feita a mistura da massa, era feita ali a retirada da farinha de trigo daqueles sacos ali, geralmente 60 quilos de farinha. Na época, equivalia a um carro Celta 0 km por ano que era desperdiçado só com aquela perda de farinha. Mas o que tem isso a ver com a eficiência energética? O que a gente vinculava ali com a questão da eficiência energética? Aquele processo de desperdício ali da farinha de trigo ocasionava também uma perda no processo ali de fabricação do pão, porque se exigia um maior tempo ali de produção do pão, a forma como se era colocado os pães também, né? Então era uma sequência, digamos assim, dentro do processo produtivo, que começava desde a abertura, perda da farinha até a colocação da massa ainda crua dentro do forno, né? Então era uma sucessão de perdas. E aí entra um outro viés também que é muito sensível para a questão da eficiência energética, que são as chamadas práticas bem feitas na operação dos equipamentos. Os processos, né? Os processos. Uma boa capacitação dos funcionários, até o próprio empresário também, sabendo como a energia é consumida e ele sabendo orientar, ou pelo menos indicar a necessidade de treinamento para os funcionários, e isso muitas vezes os próprios fabricantes
oferece esses treinamentos gratuitamente. No próximo bloco, eu queria conversar com você também sobre outras formas de uso da energia, não só em termos de economizar energia ou usar eficientemente a energia, ok? Ok. Agora, uma coisa, Ricardo, a gente está falando aqui de eficiência energética com foco no empresário e principalmente no empresário de um pequeno negócio. Mas essas dicas e essas boas práticas, elas também podem se aplicar no ambiente doméstico, né? Esse programa é gravado com a luz natural, já pensando nisso, né? De economizar energia. Mas numa residência, você tem dicas ou tem orientações para que a gente possa consumir menos na conta de luz? Desliga todos os equipamentos, preferencialmente tira da tomada. Espera uns 15 minutos, vai lá no relógio medidor e vê se o relógio está alterando. Se estiver alterando continuadamente, né, pode estar tendo alguma perda de energia elétrica, pode ser até algum problema de aterramento, algum curto-circuito, enfim. Então aí tem que se chamar um técnico para poder fazer uma avaliação. Uma outra questão também muito corriqueira é de manutenção, né? Muitas vezes as pessoas deixam de fazer manutenção no ar-condicionado, por exemplo, né? E o ar-condicionado, o ideal é que ele, uma vez por ano, pelo menos, seja retirado aquele filtro todo, seja limpado, seja feita uma limpeza geral dentro dele, de maneira a melhorar o rendimento e voltar ao rendimento. E evitar incêndios, né? Evitar curtos. Né? Nós tivemos 2 casos recentes em que incêndios que foram devastadores, o do Museu Nacional e daquela concentração do Flamengo. Sim. E todos 2, segundo eu li, foram causados por falhas ou por problemas no ar-condicionado, né? A questão de segurança aí, ela se vincula diretamente com a eficiência energética. Ou choque, né? Tomar choque, né? Recentemente uma garota tomou um choque num show, encostou numa placa e tomou um choque e morreu. Quer dizer, isso é problema também de eficiência energética, né? Não estava aterrado, não estava isolado aquele setor ali, né? Fora o equipamento também não ser adequado, não está sendo né, comprado adequadamente. Então, o que a gente sempre recomenda, se você vai comprar um ar-condicionado, uma lâmpada, um equipamento, né, elétrico, procura ver se tem o selo lá de eficiência, do Procel, do Compet, né, do Inmetro, o selo A, que é o selo máximo, né, de eficiência. Muitas vezes a pessoa acha, mas eu vou comprar o que tem o selo C, porque ele é mais barato. Só que esquece que o mais barato vai sair mais caro. É como se você comprasse um carro, ele é mais barato, mas ele faz 1 quilômetro com 10 litros de gasolina. Então a tua economia na compra do carro vai embora com o que você vai gastar ali de gasolina, né? Uma coisa também que é muito comum, principalmente em residências, é as pessoas deixarem os equipamentos ligados, né? Tipo o famoso stand-by. Stand-by. Fica em stand-by, a luzinha vermelha lá, mas está consumindo energia, né? Sim, de 2 a 3% do consumo de energia mensal é oriundo de... Deixa lá os seus equipamentos de som tudo no stand-by, deixa o computador no stand-by, e aí você está pagando mais caro pela luz, né? O stand-by no período de racionamento da energia elétrica foi um dos grandes vilões ali, que só com a diminuição do consumo de stand-by já se trouxe uma economia bem significativa. Né? E uma outra coisa também que a gente precisa pensar é que existem problemas de hábitos, né, das pessoas, né? De sair do cômodo, deixar ligado, acender a luz durante o dia sem necessidade. Essa questão do uso da energia de uma maneira geral é uma questão muito vinculada a hábitos realmente, né? Então é o que você falou, se o empresário em casa ele já não tem uma preocupação de observar a forma como ele utiliza a energia, ele simplesmente vai pagando a conta e reclamando do aumento da conta, ele também acaba não traduzindo isso dentro da empresa dele, né? Então é muito importante que o empresário ele observe a forma como ele utiliza a energia, seja energia elétrica, seja óleo, seja lenha, gás, enfim. E a gente fala também que não adianta mudar, por exemplo, para uma instalação fotovoltaica ou colocar um sistema de aquecimento solar térmico se ele não faz antes a eficiência energética dentro das instalações dele, né?
Então faça uma eficiência energética e depois faça uma troca para uma fonte de energia alternativa, né? Você acha que isso é a tendência do futuro, a gente começar a migrar para essas novas fontes de energia? Eu acredito que sim, Sérgio. A questão das energias alternativas, né, digamos assim, isso já vem acontecendo muito nos países desenvolvidos. As pessoas já têm opção, né, de comprar energia de diversas fontes geradoras, né, sistemas ali interligados. Isso estava muito atrelado à legislação, que aqui no Brasil não permitia isso. Nós temos hoje uma legislação que já permite o produtor independente, digamos, e gerar sua própria energia. Gerar sua própria energia E também vender o excedente. O excedente para a rede, né? E isso está dando um novo significado em termos de independência energética, né? Então é uma tendência, né? Isso está vindo acompanhado aí de novas tecnologias também que estão avançando e viabilizando o acesso de cada vez mais consumidores. Então eu acredito que sim, é uma tendência muito forte que cada vez mais nós tenhamos uma independência energética, digamos assim. Nós não precisamos ficar dependentes da concessionária tradicional ali que é fornecedora. E a matriz energética brasileira, ela já está prevendo essas coisas, essa migração? Sim, a matriz energética brasileira, que é considerada uma matriz limpa, né, extremamente aí, renovável, né? Ela tem ainda grande geração através de hidrelétricas, né? As nossas grandes hidrelétricas aqui no Brasil, mas o sistema solar, fotovoltaico, eólica, né, biomassa, né, está crescendo muito, está vindo cada vez mais e atrelado a essa forma de poder viabilizar acesso à energia em diversas regiões do país, que hoje ainda tem muitas dificuldades de contar com uma rede de distribuição adequada ali, com qualidade de fornecimento. Então hoje o empresário da pequena empresa está recorrendo muito a essas alternativas, né? Colocando ali painéis solares para fazer geração fotovoltaica, gera energia elétrica, né? Esses investimentos são investimentos que em 5, 6 anos se pagam com um retorno ali da economia de energia e tem durabilidade aí de 20, 25 anos, né? Então está cada vez mais sendo colocado isso como uma alternativa para o empresário que quer ficar independente da concessionária, né? E em alguns países já passou a ser o segundo negócio da empresa. Eu tive na Alemanha visitando algumas cerâmicas, né, produtoras de tijolos, de telha, né, que o primeiro negócio era a fabricação ali do tijolo, da telha. E o segundo negócio era produzir energia elétrica para ser revendido. Eu estive na Noruega e a Noruega, o cidadão norueguês não paga pelo consumo de energia, porque a produção de energia elétrica na Noruega é superior ao consumo e eles exportam o excedente para a Alemanha e para outros países ali da Europa. Eu diria que a eficiência energética ela está vinculada à questão de redução de custos, que é uma premissa básica de toda empresa, né, otimizar os seus custos, mas ela tem os ganhos também chamados diretos e indiretos, né, ambientais, atrelados à questão ambiental. Então, não se referindo somente à energia elétrica, mas, por exemplo, o uso de óleo combustível, de lenha, né? Uma empresa que tem uma caldeira que faz ali geração de vapor, se essa caldeira estiver ineficiente, além de estar tendo um consumo maior de óleo combustível, ela está emitindo mais partículas para o meio ambiente e isso traz comprometimento direto aqui na camada de ozônio, no meio ambiente e no entorno da empresa também, né? Então, você vê aquela fumaça escura, aquilo ali é um típico sinal de ineficiência energética. Ricardo, hoje você está fazendo consultoria nessa área, né? Eu vou deixar os créditos para quem tiver interesse em procurar você, né? E esse assunto é um assunto que daria um programa muito maior, só que o nosso tempo é um tempo limitado, né? E a gente vai ter que parar por aqui. Mas acho que já deu bastante informação aí para o pessoal, principalmente em termos de conscientização para isso, né?
E eu queria te agradecer muito você ter despendido a sua energia e vindo até aqui falar sobre esse assunto em que você domina e que é muito útil para não só para os pequenos empresários de pequenos negócios, como também para as famílias, né? Ok? Tá certo. Eu te agradeço muito aí você ter vindo aqui. Muito obrigado. E fica à disposição e quem quiser procurar o Ricardo, nós estamos deixando os créditos dele aqui, ok? Muito obrigado.